Atos 27. Atos 27. Hoje eu vou pedir para você sentar para lermos, porque eu vou ler um texto grande. Não que você não possa ficar em pé, mas porque quando a gente vai ler um texto grande, quando chega do meio para o fim, as pessoas já não estavam atentas. Então, sentado, você consegue fixar mais e não perder o assunto. Eu vou ler a partir do versículo 1. Vou ler bastante. E depois ainda vou fixar alguns versículos para você decorar. Eu vou ler a partir do 27 primeiro. O título da minha Bíblia é Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. Decore isso. O naufrágio do navio. Amém? Diz assim: como se determinou que havíamos de chegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Confirmação, viu, Aninha? E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, esse versículo você vai prestar bem atenção: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E, sendo o navio, esse você decora também, o versículo 15. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Cirne, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade,
fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam todo este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o... Esse você decora também. Tá bom? 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem a sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo e dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse logo o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, pegou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 pessoas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Decoremos o versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram se deveriam encalhar nela o navio ou não. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel. Mas a popa abria-se com a força das ondas. Decore esse versículo também. Mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, no caso os que não sabiam nadar, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Parece até uma história assim, né? Criada por um escritor, né? Uma coisa assim, que escreve ali, mas isso aconteceu. Agora eu vou ler só os versículos que eu pedi para vocês prestarem atenção. O primeiro versículo que eu vou ler é o 10, e vocês vão analisar o que esses versículos têm em comum. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida.
Versículo 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Cirne, amainadas as velas, assim foram à toa. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 31. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. 44 e último. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra, a salvo. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu não sei se conseguirei transmitir da forma que o Senhor ministrou ao meu coração no monte, mas eu te peço a ajuda do teu Espírito Santo para transmitir e a tua palavra venha falar através do teu Espírito Santo, meu Pai. Em cada vida, em cada coração. Abre o entendimento do teu povo para a glória do teu nome. Amém. Eu não sei se vocês observaram esses versículos, mas todos eles tinham algo em comum. É interessante que esse texto falando de barco e de navio, o Senhor me deu lá no monte. E eu vou trazer aquilo que o Senhor me dava ali no monte, quando a gente estava lá. Primeiro eu quero falar para você alguns textos bíblicos que falam que na cena, que na situação, tinha um barco presente, um navio, uma embarcação. Tem vários. As embarcações foram muito importantes na construção do templo. As embarcações eram muito importantes ali no livro de Reis, né? Crônicas. Quando havia uma guerra. Tanto é que, se você for ler na Bíblia, o filho do rei Acabe, ele tenta fazer uma aliança com Josafá para ir numa guerra, e a primeira coisa que ele planeja fazer é navio. Ele constrói navios para ir na guerra. A Bíblia vai falar de uma cena onde Deus manda Jonas ir pregar em Nínive, e ele vai, pega uma embarcação. A Bíblia vai citar várias situações do ministério de Jesus onde eles usam barco. E é interessante que, quando eu estava observando, pesquisando, eu vi que o barco não tinha só uma função de embarcação. No ministério de Jesus, o barco ganhou outras funções. Foi atribuída ao barco outras funções. Eita glória, tem um bocado de crente dormindo. O barco ganhou várias funções. Primeiro, a Bíblia vai citar um episódio que Jesus estava num barco e ele pega uma almofada e bota na cabeça e vai dormir. Primeira função aí, descansar. Ele usa o barco para descansar. A Bíblia vai citar uma situação que Jesus entrou no barco e sentou. Descansar também. A Bíblia vai citar uma situação que está os apóstolos, os discípulos, num barco consertando as redes, e noutra situação lavando as redes. A Bíblia vai citar uma situação que o barco foi usado como púlpito, porque Jesus estava pregando na praia e começou a encher de tanta gente que ele já não conseguia dar conta de ver todo mundo, e todo mundo vê ele. Então ele pega o barco de Pedro emprestado, entra na água para que todo mundo tivesse uma boa visibilidade dele. A Bíblia vai citar uma situação
Aleluia, louvado seja Deus, que o barco se tornou como se fosse ali um depósito. Quando Pedro e os outros abandonam as redes e deixam no barco e vai e cai no ministério. E a Bíblia vai citar a situação em que o barco é usado para para pescar mesmo, de fato, que foi aquela pesca maravilhosa, que foram tantos peixes que foram 2 barcos para colocar os peixes. Então a Bíblia vai citar várias situações onde envolve barco, embarcação ou navio. Mas só que ninguém pensou que numa história, como no caso de Jonas, quando ele vai e naquele mar, onde ele está naquela embarcação, acontece uma tempestade. E todos nós sabemos que aquela tempestade foi provocada por Deus. Mas eu quero convidar você a pensar o que é que Jonas estava fazendo quando a tempestade começou? Dormindo, descansando. E quando a tempestade começa, a primeira coisa que a tempestade pega, quem é? O barco. Quando começa-se uma tempestade, entra água no barco, tem que tirar água do barco. Quando começa uma tempestade que eles estão vendo que estão afundando, eles começam a se livrar dos pesos que tem no barco. Só que ninguém nunca pensou que o barco está lá todo o tempo na história, servindo para descanso, servindo como transporte, servindo para pescar, servindo para trabalho, servindo para pregar, servindo para um pouco de tudo. Alguém só começa a pensar no barco quando o barco está enchendo de água. Alguém só começa a pensar no barco quando está no meio de uma tempestade e aí precisa aliviar o peso do barco. E quantos barcos estão tão pesados, enfrentando enormes tempestades, cheios de peso, e alguém não se deu conta que esse barco está precisando de ajuda e só percebe quando o barco começa a afundar. É interessante você pensar nisso. Irmã Solange, o que é que Deus quer falar comigo? O Senhor quer falar com os barcos nessa manhã. Eu sei que parece ser loucura a conjectura, parece ser loucura o exemplo. Mas tem pessoas que são os verdadeiros barcos, as verdadeiras embarcações, que estão ali transportando, levando daqui para lá, servindo para outro se apoiar, para outro, de certa forma, ser visto, como no caso de Jesus, que ele precisava ser visto para pregar. Está servindo de depósito, servindo de descanso para outro, servindo de ferramenta de trabalho para outro, mas ninguém se preocupa com o barco. E só observa o barco quando ele está afundando. Só presta atenção, só coloca o olho no barco quando ele está indo a pique, quando precisa se desfazer, porque colocou peso demais no barco e não se deu conta que ele podia afundar. E aqui no texto de Jonas, que é o que a gente está pensando, a gente vai ver que quando começa a tempestade, o barco está se acabando, mas Jonas está dormindo. E agora começa todo mundo no desespero, porque numa tempestade, primeiro vamos desfazer-se dos supérfluos. Vamos nos livrar do peso. E tem quantos barcos que estão cheios de peso, afundando e não se deu conta ainda que precisa se livrar do peso. O peso que o barco vai levando, que não é útil, precisa ser tirado. E aí começa-se o desespero. E cada um que vai pegando o que é supérfluo, o que não é útil, vai jogando no mar. Porque entre a bagagem, o supérfluo, os pesos, entre as vidas e o barco, primeiro vamos abrir mão do que é pesado. E vamos preservar a nossa vida e o barco. Não é assim? E aí, o que é que acontece? Lança-se o peso no mar, lança-se os pesos, o que é supérfluo, as bagagens que o povo vai levando. Alivia-se. Mas a tempestade continua. E agora, quem você sacrifica? A tua vida ou o barco?
Se você disser para mim, aleluia, que você vai preservar o barco, eu vou responder para você que você só vai preservar o barco porque você está nele. Anda, sol de que me dá erganácia. Você só tem a preocupação de preservar o barco porque você está nele. Porque se você não estiver nele, não faz sentido de você preservar ele. Você vai querer preservar a sua vida. Então, na verdade, o barco está todo tempo lá na história. O barco é útil para transportar pessoas, para levar daqui para lá, para fazer a obra. Aqui a embarcação está envolvida numa obra missionária. Mas se abre mão, inclusive até da comida, jogaram fora, porque era pesado demais para levar. Se fazia esse sacrifício, mas só se deram conta de que outra estratégia devia ter sido tomada quando o barco começou a se desarmar da força das ondas. A força das ondas tão grande, que agora começou a quebrar o barco. É interessante que quando Jesus chega e os discípulos estão no meio da tempestade, a água começa a entrar no barco. A primeira coisa que eles fazem é: vamos tentar dar um jeito aqui. A preocupação era salvar as suas vidas e não era salvar o barco. A preocupação é salvar suas vidas. Então, tem pessoas que servem ao Senhor e eles estão como barcos. Estão como barcos. Se esquentar muito, vocês avisam. Eu estou vendo que tem gente com frio. Todos, eu estou vendo todos, não é só um. Estão como barcos, estão levando pesos absurdos e, às vezes, quem está do teu lado, esposo, esposa, filho, não está se dando conta que nesse barco já tem peso demais. E é com essas pessoas que Deus quer falar. Porque, embora o barco não seja observado, aparentemente não seja valorizado, mas o barco tem que estar presente até o último minuto, até mesmo quando ele se desfez, quando ele foi desmontado, com o impacto, a força das ondas. Sabe por quê? Porque aqueles homens fugiram nos pedaços das madeiras do barco. Então, até mesmo quando o barco se desfaz, alguém é abençoado com isso. Muitas das vezes estamos tão cansados por conta das lutas, por conta das adversidades, por conta das tribulações. Muitas das vezes estamos tão cansados por levar muita carga. Isso, a dona de casa, às vezes na criação dos filhos, o esposo, é a preocupação. Preocupa-se com tantas coisas, com a obra, com muita coisa. Às vezes é o homem. Enfim, às vezes tem gente que está literalmente como esses barcos aqui das histórias. Literalmente. Cansado. E o pior é que tem barcos aqui que o Senhor diz que está querendo desistir. Eita, Jesus. Está querendo desistir, né? Só lembre-se que se você desistir, a tua família está em você, firmada. Não no sentido de estar firmado no Senhor ou no homem, no sentido de você ser coluna na sua casa. Se você, que é o barco, desistir, a tua família vai se afogar. A tua família vai perecer. Então, irmã Solange, se eu estou cansada, então qual é o objetivo dessa palavra? Se o Senhor me entende, está vendo que eu estou cansado, levando mais peso do que eu posso suportar, estou presente em qualquer situação, posso ser destruído, mas o objetivo é Deus dizer que você foi e tem sido essencial até hoje. E o Senhor não vai permitir
que nenhum só se perca, como aqui no texto. Paulo vai dizer, vocês deviam ter dado ouvido, em outras palavras foi a voz do Senhor, porque não era o Senhor se utilizando da vida de Paulo. Mas já que vocês não fizeram, tiveram grandes perdas. Mas daqui para frente ainda tem jeito. Se aqueles homens tivessem dado ouvido ao conselho de Paulo que vinha da parte do Senhor, eles teriam perdido alguma coisa? Eles teriam perdido a bagagem, as coisas que eles iam levando, as cargas, as malas. Não sei o que eles tanto levavam ali, mas muitas coisas pessoais, muitos objetos, suas malas, teriam perdido? Não teriam perdido nada. Então, para que não se perca nada, tem que se andar na direção do Senhor até o final. Você veja que no caso de Jonas, a primeira coisa que fizeram foram abrir mão do peso, se livrar do peso, das bagagens, das coisas pessoais. Mas se Jonas tivesse se disposto logo a fazer o querer de Deus, não havia perca nenhuma. No caso da tempestade que os discípulos estão com Jesus, perderam o quê? Perderam o quê naquela tempestade? Perderam o barco, perderam a bagagem, perderam o que estava dentro do barco, alguma vida se perdeu. E por quê? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus estava lá. Tem que estar na direção do Senhor do início ao fim. Precisa-se andar na direção do Senhor do início ao fim. Tem pessoas que estão como na posição de Jonas. Teve perda até agora. Mas se daqui para frente deixar Deus no controle, não vai se perder mais. E tem outros que estão nessa posição aqui. De todos esses que estavam com Paulo. Todos esses que estavam com Paulo. Já teve um monte de perca. Mas se resolver dar ouvido à voz do Senhor daqui para frente, aí o Senhor promete, nenhum dos teus se perderá. Paulo disse, não se preocupem. Por que Paulo sabia? Porque Deus havia falado com Paulo naquela madrugada. Que ele ia chegar no lugar, para o lugar que ele estava indo, e além de ele chegar lá, todas as vidas seriam preservadas. Precisava-se andar na direção do Senhor até o final. Precisava-se continuar a estar na direção do Senhor. Então, se você, que é o barco, desistir, ou das duas uma, ou a tua família morre afogada, todos perecem, ou eles vão ter que se salvar nos pedaços que sobrar de você. Andai as terra sobre. Mas, Senhor, o Senhor não tem visto que eu estou no meu limite? Mas a função do barco é essa. Essa é a função do barco. Se o barco deixar de cumprir a sua função, então para que vai servir? O barco, ele ganha várias funções. É atribuído ao barco várias funções. Transportar pessoas, bagagens, alimentos. Ao barco é atribuída a função de trazer o peixe quando os discípulos pescam. Ao barco é atribuída a função de altar, de púlpito, né, quando Jesus prega. É atribuída várias funções, a função até de dormir e de descansar. Mas se o barco deixar de fazer as suas funções, deixar de ser barco, então, para quê? Existirá igual o sal. Que a Bíblia vai dizer, se o sal for insípido, com que há de se salgar? Se o sal deixar de ser sal, ele serve mais para quê? Comece a pensar. Se o sal deixa de ser sal, ele vai servir para quê? Ele perdeu o sal dele, vamos dizer, nem sei dizer, o sabor salgado. Perdeu. Você coloca o sal na boca, não salga mais? Então você vai querer para quê? O sal não tem outra função. Entenda a tua função enquanto barcos.
Entenda a tua função enquanto barcos e permaneça na direção do Senhor. Porque o barco, até mesmo quando se quebra, quando é destruído, ainda assim ele salva vidas. E agora eu me lembro de Paulo, que até mesmo as prisões de Paulo, ele diz que provocou proveito ao Evangelho. Foi para surtir o efeito. Teve proveito. Porque através das prisões de Paulo, outros crentes olhavam para ele e tomavam ânimo. Olhe só como é as coisas de Deus. Eles não se desanimavam ao ver Paulo sendo preso. Pelo contrário, eles se animavam, porque eles olhavam e diziam assim: esse homem, nessa idade, indo para um lado e para o outro, sendo julgado aqui e ali, em todo canto, sendo preso. Paulo passa a maior parte da vida dele preso. Paulo chegou a passar até 2 anos preso num lugar. Prisão domiciliar. Você sabia que Paulo esteve numa prisão domiciliar? Quem sabia? Durante 2 anos, Paulo esteve numa prisão domiciliar. E quando saía de um canto, era levado para outro. Vamos julgar aqui, vamos julgar ali. Apanhou. Tentaram matar Paulo muitas vezes. E os outros olhavam para ele e viam que não havia desculpa de não pregar o Evangelho. Porque Paulo, já velho, de idade, cansado, está fazendo tudo isso. Até nas prisões dele, até quando ele é julgado, ele ganha almas. Então por que eu não vou fazer? E a Bíblia diz que as prisões de Paulo provocavam ânimo, tinha proveito, porque os outros crentes olhavam e se animavam a pregar também aí até o fim. E por que o barco quer sair? Por que o barco quer desistir? Esse barco é você. Esse barco é você, que muitas das vezes já nem suporta mais. Aí o barco está lá todo o tempo na história. Só aparece assim: Jesus atravessou de barco. Você só sabe isso do barco. Mas quando acontece uma tempestade, se não for o barco, todo mundo morre. Na tempestade, a tempestade destrói o barco para poder chegar em você. Então por isso o barco é necessário. O barco é uma espécie de proteção. Por isso é necessário. E muitas das vezes nós estamos na situação do barco. Senhor, é tanto peso que eu estou levando. Ai, Senhor, não aguento mais. Porém, numa tempestade, todo mundo percebe o barco. Você quer que Deus te olhe na hora que tiver bonança? Na hora que tiver bonança, ninguém vai ver. Não vai ser percebido a tua função. Mas na hora da tempestade, todo mundo vai olhar para o barco. A atenção estava voltada no barco. Coloca a vela, levanta a vela, tira a vela, batel, isso e aquilo, âncora, proa. A atenção agora é no barco. Tanto é que quando a tempestade começa forte, a palavra vai dizer num dos versículos que nós lemos, que eles tentaram, o que é que eles fizeram? Alguém lembra? Cingiram o barco. O que é cingir? É reforçar, é colocar um reforço. Então, se está havendo uma tempestade, Deus, Ele te cinge na hora da tempestade. Ele coloca um reforço porque você é necessário. Você é necessário na tua casa, com os teus filhos, com o teu esposo, com a tua esposa. Você pode até achar que você não está sendo visto, mas é na hora da tempestade que vem reforço para o barco. Então não desista, porque através de ti alguém vai ter liberdade. Foi o barco que estava levando aquelas almas, aquelas vidas, aquelas pessoas. Se não fosse o barco para levar, imagine aquelas pessoas no mar e em todos esses lugares. Vocês já perceberam quantos nomes de lugares que nós lemos aqui na história? Portos, cidades e ilhas e enseadas e praias. Vocês perceberam a quantidade de nomes? Essas 200 e poucas almas iriam nadando sem o barco? Era possível? Impossível. Não ficariam nem o primeiro dia vivo para contar a história. Porque 14 dias enfrentando uma tempestade, Paulo vai dizer que não se via nem estrela, nem lua, nem nada no céu. Estava tempestade total.
Então o barco foi necessário naquela tempestade, porque se não fosse o barco a segurar a tempestade e as ondas batendo nele com força, então seria quem? Todos iriam perecer. Só que no final, todos chegaram com vida. E até mesmo quando foi para parar a viagem, a finalização, cada um pegou um pedaço do barco e chegou lá. Então eu entendo que esses barcos que fazem a obra do Senhor, que são as colunas da sua casa, que são responsáveis por transportar, por levar, por abrigar, por fazer descansar, são necessários, não pode ser tirado de cena, até que se cumpra todo o propósito de Deus na tua vida. Você crê nisso? Você entendeu isso? Bate uma salva de palmas para o Senhor.